Continuando, Janete, pela sua afirmação, eu pude concluir que você acredita que quem salva é a Igreja Católica e os protestantes serão salvos, ainda que sem saber, por meio dela. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: Jesus afirma que somente Ele é a rocha de nossa salvação, que nós podemos nos salvar apenas por meio dele. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: quem que salva? É Cristo ou é a Igreja Católica? É a Igreja Católica, e você deve levar em conta que ele está falando isso para os discípulos, ensinando isso a eles, entendeu? E quando ele dizia isso, ele ainda não subiu aos céus. Então, na verdade, ele estava ensinando, era uma fase de evangelização, que ele estava evangelizando os discípulos dele, os apóstolos. Porque assim, te faço uma pergunta, será que durante 1500 anos, aproximadamente, a Igreja de Cristo errou ao ter a sucessão papal? Olha, Janete, eu não vou dizer para você que a igreja foi santa, que a igreja foi perfeita, porque se ela tivesse sido perfeita durante esses 1500 anos, não teria acontecido o cisma da reforma, tá? Ela errou muito, sim. Ela veio com muitos erros, com muitas coisas que adentraram a igreja, que eu tenho certeza que não foram da vontade de Deus, porque se Jesus estivesse falando que contra a Igreja Católica as portas do inferno não prevaleceriam, se ele estivesse falando que era contra ela, o protestantismo não teria ocorrido, porque os católicos afirmam que os evangélicos vêm da parte do diabo, que os evangélicos foi uma obra do inimigo para derrubar a igreja. Então, veja bem, como o protestantismo cresceu, como ele ocorreu e não teve jeito, se Cristo estava falando para a igreja católica unicamente que as portas do inferno não iam prevalecer, o protestantismo não teria ocorrido. Você concorda? Não, na verdade, eu acho assim que a divisão, não sei dizer mesmo se foi bom ou não, mas eu sei que Lutero protestou contra a igreja, mas na verdade não conseguiu destruir a igreja de Cristo. Com isso, porque ela permanece em pé até hoje, porque eu creio fielmente de que ela é a igreja de Cristo. Porque, na verdade, ela poderia ter sido destruída. Como você diz, adentrou o mal ali, ou coisas assim. Mas, na verdade, a igreja está de pé até hoje, do mesmo jeito. Nunca ninguém conseguiu destruir ela e nem vai conseguir. Então, eu não sei se o que o Lutero fez ali foi, de repente, até um chacoalhão para a Igreja Católica, quem sabe, que estava com problemas. Pode até ter acontecido isso. Mas, na verdade, que ela é a Igreja de Cristo, você falou tudo, a Igreja de Cristo ela jamais vai ser destruída. Mas você não vai negar também que o protestantismo abalou a Igreja Católica, porque ela era única, ela tomava conta de tudo. A Igreja Católica era uma instituição político-religiosa. E, no entanto, veio o protestantismo foi frutuoso, porque, queira ou não, hoje 40% é protestante. Por aí você vê que quando Cristo falava sobre as portas do inferno não prevalecer, ele não estava falando da instituição católica romana, ele estava falando sim da Igreja de Cristo. Mas voltando àquela pergunta que eu fiz para você, rapidinho, eu queria que você confirmasse aqui. Eu perguntei para você se quem salvava era Cristo ou a Igreja, você respondeu para mim que era a Igreja, Janete. Não, Cristo que salva. Você entendeu? Respondeu a Igreja, então é por isso. Não, através da Igreja. Você entendeu? Cristo salva, depois, jamais a Igreja. Depois, quando você for assistir o debate, você vai ver que você disse que era a Igreja Católica. Por isso que eu estou te dando a chance de falar de novo. Eu falei que foi a Igreja que salva, então desculpe, eu errei. Porque é Cristo que salva, mas através da Igreja. Entende? Então, você se confundiu. Não, a Bíblia diz que Cristo salva e pronto. A Bíblia diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer já está condenado. Noutra fala de Jesus diz da seguinte maneira: não deixarei perder nenhum dos pequeninos que o Pai enviar a mim. Já em outra fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, em nenhum momento bíblico, Janete, a salvação é ligada com a igreja. Em nenhum momento em que é falado de salvação é posto uma regra de que é a igreja que salva. Sempre que foi falado de salvação na Bíblia, é deixado muito claro que a salvação é só por meio de Cristo. Sim, mas por que ele disse, o que ligares na terra terá sido ligado, o que desligares terá sido desligado? Não foi a autoridade que ele deu, não? Sim, autoridade, mas não a autoridade para salvar. Você concorda? De ligar e ele vai dar autoridade de salvar para outra pessoa? Não, de salvar, de ligar e desligar.
Agora, salvação é outra coisa. Salvação é Cristo. Ele que Não, dá. exatamente. Pois é isso que eu estou dizendo, mas é que anteriormente você disse que Cristo salva por intermédio da Igreja Católica. Foi por isso que eu pus a questão para você. Se é por intermédio da igreja, por que em nenhum momento, em nenhuma citação das Escrituras, isso é posto como imprescindível para a salvação, entendeu? Mas é ali, nessa passagem. Exatamente nessa passagem. Mas nessa passagem não diz que é a igreja que salva, minha querida. Mas não é a questão da igreja, ele diz que ele fala que a igreja, que sobre ti edificarei a minha igreja, entende? Claro que ele fala da igreja dele, ele está dizendo claramente, bem claramente, sobre ti edificarei a minha igreja. E o que tu ligares será sido ligado, o que desligares será desligado. Ele estava deixando, Janete, Cristo ia ascender os céus. Ali começou o cristianismo, né? Então, ele estava deixando alguém para tomar conta daquele cristianismo que estava começando. Exatamente. Ele estava deixando alguém. Só que veja bem, Pedro foi um só, minha querida. E olha todo o trabalho de Paulo. Olha a igreja de Paulo em cadeias, fundando igreja. E a igreja católica nem sequer menciona Paulo, que teve um trabalho, eu diria para você, que maior do que Pedro. Então, Jesus realmente disse isso, mas ele não estava dizendo que ele edificava ali a igreja católica. Ali ele estava falando do cristianismo, Janete, do cristianismo dos seus seguidores. E nós, cristãos protestantes, embora somos fruto da ruptura da igreja por meio do protesto de Lutero, nós somos parte do povo cristão, nós somos servos de Deus e nós somos membros da igreja de Cristo. Se Cristo tinha falado isso apenas para Pedro, naquele momento, para continuar o cristianismo, como você disse, então na morte de Pedro, na morte de Paulo, na morte dos apóstolos, teria acabado o cristianismo. Por que não acabou? Porque ele disse assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ele quis dizer? O cristianismo que está começando aqui, esse povo que vai me seguir, as portas do inferno não vai prevalecer contra este povo que me serve, este povo que me ama, que é o povo de Deus, o povo que os católicos fazem parte, sim, mas que nós, evangélicos, também fazemos parte, Janete. E você acredita que sem um líder lá, teria continuado o cristianismo uno, como está até hoje, como a igreja católica está? Não, Janete, eu nunca discuti isso daí. Eu nunca discuti a liderança. Mas o que eu... Não, a liderança foi dada a quem? Responde. Janete, a liderança da igreja, do cristianismo, quando Jesus realmente ele entregou para Pedro tomar conta daquela igreja que estava iniciando. Então. Mas eu quero dizer para você, Paulo fundou igrejas, entendeu? Tiago fundou a igreja. Mas todas sobre uma ligação una, eles eram unos, não eram divididos, eles tinham a mesma doutrina, o mesmo evangelho. Então, era uma coisa só. O evangélico baseado, se você lê Atos dos Apóstolos, por exemplo, você consegue ter uma visão tremenda de como que era a igreja primitiva. Você pega a tua Bíblia, Janete, e você lê em Atos dos Apóstolos as primeiras conversões. Lendo ali, você vai ter a ideia do que era a igreja de Cristo. Aí você tenta ligar ela com a igreja católica de agora. Aí você mesmo vai ter respostas que eu não preciso refutar você. Você vai ter respostas... Neste caso, o que você está dizendo agora não tem sentido, porque veja só, se nós pegarmos a primitiva lá e compararmos com qualquer uma evangélica, também não tem nada a ver. Não é mesmo? Tu não concordas? Concordo plenamente. Então... Exatamente por isso que eu falo para você que a igreja de Cristo é muito mais do que denominações. Eu tenho N decepções com a igreja evangélica, deixo claro isso para você e para qualquer um em comunidade. Nunca escondi a minha decepção acerca das igrejas evangélicas de hoje em dia, tá? Só que eu continuo nessa fé evangélica porque eu acredito no sola escritura, eu acredito que é somente a Bíblia que traz a verdade. Mas você diz a Bíblia... Mas não ache que essa ou aquela igreja mais salva ou mais perfeita que a outra. Não. Todas têm defeito, todas estão cheias de erros. É por isso que a igreja de Cristo é mais. É por isso que a igreja de Cristo são os salvos que ele virá buscar, Janete. Sim, você disse, você acredita na Bíblia. Pois então, como é que você tem a Bíblia na mão hoje? Através de quem? Através de quem que eu tenho a Bíblia na mão? O Espírito Santo deixou a Bíblia. A igreja primitiva... Calma, eu vou te responder. A igreja primitiva cuidou. A igreja católica, ela tomou conta, sim, dessas escrituras. É inegável, tá?
A Igreja Católica tomou conta, sim, durante todos os anos que ela imperou, ela tomou conta das Escrituras. Mas nem por isso, nem pelo fato da Igreja Católica ter tomado conta das Escrituras, ela fez exatamente da forma que está nas Escrituras. Não, ela não tomou conta. Ela separou os livros que foram inspirados por Deus. E quem deu essa autoridade à igreja? Foi o próprio Cristo. Ou então, na Bíblia de vocês, ou a nossa, então podemos jogar fora. Se nós não confiamos que Cristo deu a inspiração à Igreja Católica para formular, ou fazer o canon lá, a Bíblia. Entendeu? Não tem como tirar o cano da Bíblia, ele foi composto quando, segundo a Igreja Católica? Não me lembro. Composto quando? Eu não me lembro exatamente agora. Ele foi composto, Janete, nos primórdios. Nos primórdios. Lá atrás. Então, eu acredito sim que é a igreja primitiva que formou o cano. Tá, mas você confirmou que a igreja primitiva era católica também antes, então? Não, eu disse para você que a igreja católica vem da primitiva, com certeza. Só